Saudações, amigo e amigo Orquidófilo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Orquidário Co. Estou com meu chimarrãozinho, inverno gaúcho se aproximando, 5 graus. E floração de orquídeas. Estou aqui com uma Octomeria densiflora ou crassifolia. Vou falar um pouquinho sobre ela, dicas de cultivo, a sua distribuição. Ela é uma mini ou macro orquídea. Você vai saber nesse vídeo. Assista até o final para ajudar o canal. Inscreva-se caso não seja inscrito. E curta, caso você goste do conteúdo. Vou terminar meu chimarrãozinho e vamos para o vídeo. Pessoal, olha que linda floração que está ocorrendo na minha Octomeria densiflora. Olha que coisa mais linda. Ela formou uma touceira, né? Ela forma um entouceiramento. Ela possui essas folhas longas, como se fossem pequenas faquinhas. E o nome crassifolia é por causa dessa densidade, ó, dessa força, ó, que a folha tem, ó. Ela é bem dura, ó. Se a gente for comparar, por exemplo, com a folha do dendróbio, ó, ela é maleável, ó, bem maleável. Então, uma folha crassifolia, ó, ela é, ó, é mais densa, ela é mais dura. Então, essa orquídea, linda orquídea, ela forma entouceiramento. Ela tem apenas uma folha por estrutura, ó, e olha só que lindo, ó, ela forma como se fosse um cilíndrico, olha só que lindo, ó, forma um cilindro, ó, na sua estrutura, ó, para a saída das folhas, ó, desde o seu rizoma, que está aqui, então libera esse prolongamento para liberar as suas folhas, ó. Já falei aqui no canal que as orquídeas possuem as diferentes espécies, cada uma tem a sua época exata de florescimento. Por exemplo, a Paphiopedilum, o nosso querido sapatinho, ele acompanha a Octomeria e ele floresce no inverno. Os dendróbios que estão aqui em cima, ó, eles estão um pouquinho adormecidos ainda, porque é um inverno, estamos em maio, não é um inverno propriamente dito, e ela vai começar a se preparar para florescer em junho e julho, né? Então, por enquanto, elas não estão com suas flores. Nós temos também o nosso chuveirinho de ouro, que floresce no início da primavera. Também outra espécie muito interessante que eu chamo de orquídea de Natal é a Cattleya leopoldi. Ela floresce normalmente próximo do Natal, então eu chamo ela de orquídea do Natal. Então cada orquídea tem a sua época preferida, de acordo com o seu metabolismo. A gente sabe que o florescimento é o ato de reprodução das plantas. Então cada metabolismo vai definir quando a orquídea vai querer, né, dar as suas flores. Você pode estimular fazendo danos mecânicos, ou dando, por exemplo, adubos, ela vai se sentir mais fortalecida. Isso pode favorecer um pouco o florescimento. Mas tem datas, cada orquídea tem a sua data preferida para o florescimento. No caso da Octomeria densiflora, ela decidiu esse período mais pré-invernal como um período ideal para que elas começassem a florir. Percebam o florescimento dessa orquídea, ó. Ela forma pequenos ramalhetes de flores que fica bem na base, na junção entre esse pedúnculo aqui e o início da folha, ó. Aqui, ó. Olha só que lindo, ó. Perfumada, ela é muito perfumada, e como todas as orquídeas ou flores brancas, para atrair polinizadores noturnos, elas liberam um pouquinho mais de perfume à noite. Dá mais ou menos umas 15 a 20 flores, eu já contei 20 flores, por cada ramalhetezinho, ó. O escapo floral, ele praticamente não existe, ele sai do centro dessa folha, com a junção, né, com o pedúnculo. É considerado uma espécie de fácil cultivo, ela abrange Equador, vai descendo pelo Paraguai, Bolívia, centro-sul aqui do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pouquinho do Sudeste. E não é à toa essa distribuição. Ela gosta de um ambiente relativamente quente, mas protegido do sol pleno, do sol direto. Então, se você tem uma Octomeria, nunca deixa ela a sol pleno, ela não vai gostar. Porque além do sol poder queimar as folhas,
ela gosta de bastante umidade, não encharcamento. Como ela é uma espécie epífita, ou seja, que ela se aloja, ela usa como base troncos, é uma inquilina, né? Ela apenas utiliza suportes para a sua manutenção. Ela possui raízes muito finas. Já falei aqui no canal. Orquídeas terrestres têm uma adaptação, as suas raízes são mais grossas. Exatamente porque a estrutura do substrato, a terra, ela mantém-se mais tempo úmida, mas até encharcada, dependendo da chuvarada que você vai enfrentar. Então, ela está adaptada. Uma raiz um pouquinho mais grossa, com um diâmetro maior, ela tende a ser mais resistente a esse tipo de umidade. No caso das orquídeas epífitas, todo esse sistema radicular aqui, ó, ele é bem fininho, exatamente porque ela vai ser hidratada com a irrigação e a água vai embora. Por isso que é importante a drenagem das nossas orquídeas. As raízes das orquídeas, elas respiram. E você não vai querer ela encharcada, porque ela vai parar de respirar e você vai perder a tua orquídea a partir das raízes encharcadas. Então faça o torceramento, raízes finas, mas um ambiente úmido. Vem a irrigação, hidrata ela e ela vai embora. Tem a importância da drenagem para suas orquídeas, principalmente orquídeas epífitas com raízes finas. O espaçamento entre a irrigação não deve ser muito grande, porque como a raizinha é fininha, ela tem pouco tecido de armazenamento, então ela vai secar muito rapidamente. Então essa é a tendência de você sempre estar hidratando a tua orquídea, mesmo de forma mais frequente, mas que ela tenha uma boa drenagem. Chega, hidrata e a água vai embora. Mas necessariamente, daqui 1 dia, 2 dias no máximo, é necessário que você coloque um pouquinho mais de irrigação para que ela não sofra esse período sem hidratação, né? É muito interessante essa biologia, essa fisiologia vegetal da botânica em si, né? E nas orquídeas, né? Obviamente não podia ser diferente. Então, essa distribuição da Octomeria nesses países que eu relatei, exatamente abrange todas aquelas características que ela precisa. Um sombreamento, uma umidade interessante. Imagina, vai descendo do Equador, Bolívia, Paraguai, toda a Cordilheira dos Andes. Tem aquela chuva orográfica que a gente chama. E também tem a chuva convectiva. Mais ao norte do Brasil, Amazonas, temos a chuva convectiva. Aquela que, devido à alta umidade, a taxa de evaporação é tão alta que normalmente no final do dia ocorre a precipitação, porque fica evaporando durante o dia inteiro, né? No caso das chuvas orográficas, você precisa de um bloqueio mecânico, no caso as montanhas, a cordilheira, façam com que as nuvens que estão passando ali não ultrapasse aquela barreira orográfica, aquela barreira de montanhas. O que acontece? Os ventos elevam essa umidade para cima. E quando começa a chegar num ponto lá de precipitação, ela começa a chover. Então a gente tem essa beirada de cordilheira ou de morros, uma chuva mais constante. Então aumenta a umidade nesse local. E ela atende, e essas características atendendo às necessidades da Octomeria, façam com que ela tenha esse tipo de distribuição. Mas para você, esta orquídea, a Octomeria crassifolia, já ouvi falar, densiflora, eu sempre falo vários nomes, porque a nomenclatura ela vai mudando. E dependendo da bibliografia que você estudou, você vai acatar, né, esse tipo de nomenclatura. O importante é que a gente sabe que essa aqui é uma Octomeria. Para você, isso aqui é uma mini orquídea ou micro orquídea? Ao meu entender, isso aqui é uma mini orquídea, por incrível que pareça. Para eu definir, ao meu ver, se uma orquídea é macro, micro, mini, eu tomo como observação as duas estruturas principais: a estrutura da planta e o tamanho das flores. Se a estrutura da planta ela é muito pequena e a flor também acompanha esse design, ela é uma micro-orquídea. Percebam aqui a Barbosella hanoi. A flor é milímetros, é 2 milímetros, 1 milímetro, ela é muito pequena. E a estrutura da planta também, ela é diminuta. As folhas raramente atingem mais de 2, 3 milímetros. Então eu considero essa orquídea uma micro-orquídea, né? No caso da Octomeria,
eu classifico ela como uma mini orquídea, porque uma das características é muito diminuta. No caso aqui, a estrutura não é. Ela é uma estrutura clássica, possui vários centímetros. No caso da flor, ó, a flor chega a 5 milímetros, 6 milímetros. Imagina, não é nem 1 centímetro. Então, por isso eu considero a Octomeria uma mini orquídea, me baseando, né, nesses elementos que eu citei. Pessoal, a escolha do substrato ela é muito importante para todas as orquídeas, mas para a Octomeria nensiflora. Falei aqui da importância da umidade e da drenagem. Normalmente, quando a gente amarra uma orquídea em uma planta viva, no caso aqui é um pé de caqui ou caqui, a estrutura da árvore está viva, tem metabolismo aqui dentro, tem todo o processo que a planta desenvolve numa parte exterior. E a casca ela se mantém úmida e inclusive aquecida em decorrência desse metabolismo. Por que eu falo isso? Olha o que eu tentei fazer. Na verdade foram 2 tentativas e eu me dei muito mal. Eu estou em processo de mudança para o meu sítio e aos pouquinhos eu estou levando algumas orquídeas para lá. Só que a minha presença no sítio lá é a cada 15 dias, talvez uma vez por semana no verão. Então o que acontece? Diminui a irrigação, porque eu não estou lá para molhar. Ela depende do orvalho ou de uma possível chuva. Eu levei esse tronco de orquídeas, de Octomeria no caso, lá para o meu sítio. Ó. Olha que lindo tronco. Olha que linda estrutura. Ó. Está com ramalhetes de flores. Olha que linda. Ó. Olha só o tamanho desse ramalhete. Chamei a atenção em relação à escolha do substrato. Eu escolhi, gente, um tronco de resto de obra. Isso aqui é um eucalipto. Gente, ela odiou essa proposta. Olha só. Ela está querendo sair, ó. Ela está solta. Eu amarrei bem ela. Ela não criou nenhum enraizamento. Ela negou, ali, ó. Ela negou, ó. Ela está solta. Ela está completamente solta. Escolhi um substrato errado para essa orquídea. Primeiro, não tem casca. Segundo, é um tecido morto, né? É uma planta morta, é um resto de obra. Não quer dizer que você não possa utilizar esses tronquinhos para fazer o cultivo de orquídeas. É que você precisa estar presente para fazer uma irrigação adequada. Como eu ia a cada 15 dias, imagina uma mini orquídea com um enraizamento muito pequeno, não recebendo a sua irrigação. Impossível, né? Então ela não se deu bem por causa dessa escolha desse substrato, porque não tinha ninguém para hidratar ela. Ela está caindo, ela está solta. Eu vou depois, quando eu for em forma definitiva lá para o meu sítio, eu vou colocar ela numa planta viva. No caso, talvez, eu acho que tem um hibisco, porque elas adoram um hibisco. Então eu chamo a atenção só pela escolha do substrato, não só para a Octomeria, qualquer tipo de epífita. Mas olha só, é ridículo. Eu tentei, gente. Mas assim, ó, eu tenho orquídeas que se adaptaram ao resto de obra, assim, a pedaços de madeira, de tábua. Mas por que se adaptaram? Porque eu estou presente para fazer a irrigação. Cada orquídea tem a sua taxa de irrigação perfeita. Orquídeas epífitas com raízes mais finas precisam ser irrigadas pelo menos uma vez por dia, no inverno talvez a cada 48 horas. Mas não dá para fazer um espaçamento muito grande em relação à irrigação. Elas vão sofrer e o resultado está aqui. Ó. 0 enraizamento, ela está querendo sair, se distanciar desse tronco. Não deu certo. Gente, para ressaltar o que eu estou dizendo, olha só. Olha o exemplo dessa linda Cattleya, esse híbrido de Cattleya. Eu falei que a escolha do substrato é importante. Mas irrigação? Se você não está presente, se você colocar num tecido morto, tábuas, troncos mortos, a orquídea vai padecer. Olhem o enraizamento dessa orquídea. Olha que linda Cattleya. Por que aqui deu certo e na Octomeria não deu certo? A nossa presença. A presença de uma irrigação adequada, ela burla esse substrato seco e recebendo a comidinha diária, o nosso cuidado diário, prosperou. Então a escolha do substrato é tão importante como a nossa presença.
Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se caso não seja inscrito. Vou encerrando com essas lindas octomérias, inverno gaúcho e perfumado. Até o próximo vídeo.